Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre os riscos da alimentação sem glúten. E a gente traz os detalhes sobre as inscrições para o circuito Penedo de cinema. A cada dia surge uma dieta da moda. Uma que está bombando é a restrição ao glúten, que é uma proteína presente em cereais como o trigo, centeio e a cevada. Agora, a questão é se a falta dessa proteína na alimentação pode fazer algum mal à saúde. Quem responde essa pergunta é a nutricionista Daniele Lima, ou Maia. Olha, Daniele, quantas dietas você conhece assim que são dietas da moda? Olha, bom dia. Não tem exatamente um número preciso em relação a esse número de dietas. Existem inúmeras dietas. A dieta low carb, que é com baixo carboidrato, a dieta da sopa, a dieta da lua, inúmeras dietas. Não dá para a gente contar exatamente quantas são. Mas é um grande risco essas dietas da moda, essa coisa não planejada. A dieta ela deve ser individualizada. Cada metabolismo tem a sua necessidade e isso deve ser muito bem colocado, muito bem ponderado quando se trata de um planejamento alimentar. Agora, colocar o organismo, sobre a ausência de uma proteína tão importante, me parece que é um pouco mais arriscado, né? Isso. A dieta sem glúten, ela primariamente é necessária aos pacientes celíacos, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade a essa proteína, que provocam inflamação na mucosa intestinal, ela é de caráter autoimune, ela não tem cura. Então essas pessoas, sim, elas têm uma necessidade de retirar o glúten da sua dieta. Bem como algumas outras pessoas que têm uma sensibilidade, ainda não é uma doença celíaca, não se trata de uma doença celíaca, mas pode ter um agravamento da sua condição clínica pela retirada do glúten. Mas quando se trata de uma pessoa que não tem essa sensibilidade, que não tem essa condição clínica que peça essa conduta, ela se priva de certos nutrientes. O glúten é uma proteína que está presente, como você mesmo disse, trigo, centeio, cevada, que são fontes alimentares ricas em cálcio, ferro, vitaminas do complexo B. Então, se você se priva daquele alimento por uma questão estética, por questão de emagrecimento, que a moda está aí para promover emagrecimento, e você não tem uma necessidade clínica para isso, você tem uma carência nutricional. E isso vai contra os princípios da nutrição. Não é interessante que você parta para essa dieta restrita do glúten se você não tem uma condição clínica que peça isso. E a proteína é presente nesses alimentos, exato, né? É uma proteína importante. Agora, é muito raro a intolerância ao glúten, a doença celíaca, não? A doença celíaca ela atinge um percentual pequeno da população, então não há uma necessidade de que todo mundo tire o glúten, até porque não há uma comprovação científica até o atual momento de que retirar o glúten das pessoas que não são intolerantes a ele, que não têm a doença celíaca, seja algo benéfico. Agora, é claro, tem que haver moderação, né? Não vai haver exagero só porque o glúten não é prejudicial, vai exagerar nos alimentos que contêm o glúten. Todo alimento que for consumido em exagero, que não houver um controle com esse consumo, ele vai provocar sim um prejuízo à saúde. E agora, esse tipo de alimento ele perde um pouco de fibra, já que é processado, né? Sim. Isso faz uma diferença também, sim, muito grande. E sobretudo a pacientes que têm uma condição clínica cardiopata, diabetes, porque a fibra, ela naturalmente trata-se como uma protetora. Quando se trata da glicemia, quando se trata de hipercolesterolemia. Então, se você se priva de alimentos fontes de fibra, você fica desassistido nutricionalmente e você acaba sendo mais susceptível ao desenvolvimento dessas doenças. Não é uma causa direta, não é porque tirou o glúten que você vai desenvolver a diabetes ou uma cardiopatia, mas você fica desprotegido, porque a fibra auxilia no processo de proteção. Então, vamos traçar um paralelo entre esses dois alimentos, né? O processado e a fibra. Por exemplo, o trigo, a aveia. Vamos fazer uma comparação até mesmo para esclarecer melhor ao nosso telespectador. Qual é a diferença de um para o outro? Processado ou não? E o que é fibra ou não? E se o processado tem essa capacidade de ter fibra? Então, um alimento que é processado, justamente pelo nome já diz, ele passa por muitos processos e ele vai perdendo a sua capacidade integral. Ele perde as fibras. Um arroz
por exemplo, um arroz branco, ele tem menos fibra, porque ele passou por vários processos, por várias etapas de processamento, tira casca, então ele perdeu, né? Isso, ele perdeu a sua fibra, aquela proteção, ela foi perdida. Ele se torna um alimento mais polido, então ele não é tão nutricional, ele não tem um valor nutricional, melhor dizendo, tão elevado quanto um alimento propriamente integral, que é mais rico em fibra. Uhum. E esse exemplo do arroz, ele está sempre presente ao meio-dia, por exemplo, no fast food. Tem alguns que oferecem o arroz integral e o arroz branco. Muita gente não vai no arroz integral, vai no arroz branco, até mesmo por ser um costume, né? E o arroz integral é bem melhor, né? Isso, ele é bem melhor porque ele é integral, ele contém mais nutrientes, ele passou por menos refinamento. Agora, essa questão da escolha mais do arroz branco, além de ser uma cultura, é por questão de sabor. O arroz integral, por ele ser mais durinho, ele ser mais grosso, ele acaba sendo menos interessante ao paladar para quem já tem o costume do arroz branco e também por ser menos saboroso em alguns momentos. Há quem cria o hábito, tudo é questão de hábito. A gente não nasce aprendendo a gostar, já sabendo gostar daquele alimento. A gente vai adquirindo o hábito à medida que vai consumindo. Então, parte-se muito para o arroz branco por ser menos grosso, por ser mais polido e ele acaba sendo mais interessante ao paladar. Na apresentação do prato, o branco fica mais bonito, né? Há quem goste mais do integral. Uhum. O que se perde quando opta pelo arroz branco? A fibra, importante. Para que serve a fibra? A fibra, ela melhora a nossa digestão da glicose. Então, assim, a glicemia ela vai sendo liberada, a glicose ela vai sendo liberada mais lentamente. Ela também melhora o teor de gorduras do colesterol circulante. A digestão do colesterol ela acaba sendo melhor por causa da fibra. E é uma proteção ao nosso trato gastrointestinal, ela melhora o funcionamento intestinal. Uhum. Vamos comparar o feijão, por exemplo, feijão fraldinha, o feijão preto, o feijão carioquinha. Qual é a diferença deles para o feijão verde, né? Há uma diferença? Há uma diferença pequena. O feijão preto para o feijão caseiro, o feijão carioca, eles são muito semelhantes em composição nutricional. A diferença é muito pequena quando se trata do feijão preto e caseiro para o feijão verde, mas isso é mínimo em nutrientes, em alguns nutrientes. Dá para ser um substituto, um pode ser substituído dadas as suas devidas proporções e preparação. Uhum. Sempre passam para a pessoa que está adoentada, ou a fava, ou feijão verde, isso vai influenciar na recuperação? Bom, isso vai depender da condição clínica do paciente, né? Isso deve ser muito bem avaliado pelo profissional da medicina. Questão de embutidos e até mesmo sal, né? Algum ingrediente que se possa colocar, né? Já que geralmente a fava e o feijão verde não tem ingredientes maiores, né? Só água e sal, né? Tem um cuidado melhor com esse tipo de alimento, então ele se torna mais interessante para um cuidado com a saúde e proteção. Daniela, agora vamos voltar aos processados. É bem verdade que a garotada gosta muito de comer pão, biscoito. E biscoito geralmente é farinha de trigo processada, com adocicado, né? E não tem medida, né? E geralmente o biscoito, está muito bem lembrado pelo Bassan, tem um recheio. Isso valoriza ainda mais o alimento e torna ele mais calórico? Para tornar mais atrativo, sobretudo a crianças, a indústria ela vai usar de algumas estratégias para tornar aquele alimento mais saboroso. O que esse alimento leva? O que esses biscoitos eles acabam tendo? Um maior teor de sódio, um maior teor de gorduras, porque a gordura trans ela acaba sendo mais atrativa quando, em termos de sabor, aroma, textura, ela traz todas essas qualidades para o alimento e as crianças acabam sendo mais atraídas. Porém, justamente há um cuidado, deve haver um cuidado muito grande por parte dos pais por causa desse consumo, porque é tão prático, é tão gostoso, ele gosta tanto de comer aquilo e se permite que a criança coma aquilo ali deliberadamente. E a indústria usa toda aquela estratégia de marketing para dizer, tem zero açúcar, tem uma redução de sódio, mas se a gente for olhar não só na composição nutricional e sim na lista de ingredientes, vai ver que tem sim muito açúcar, vai ver que tem muito sódio e tudo isso é um alerta para os pais. Agora, é preciso trabalhar desde a infância, até a infância,
porque mudar costume é muito difícil, né? Isso, hábito vai se criando ao longo dos tempos, né? Como eu falei. Se desde pequeno se ensina e também se dá o exemplo, porque não é somente dizer à criança o que ela deve comer enquanto você come de outra forma. A criança se espelha nos pais. Então, desde pequeno, ensinar, guiar aquela criança que aquele alimento até é permitido em alguns momentos, que a gente não vai privar a criança de certos sabores. Até porque em casa come-se de um jeito, lá fora tem os colegas, vai acabar sendo influenciado. Mas se dentro de casa ele é instruído de que aquele alimento, ele até pode comer, mas dados os seus horários, os seus momentos para comer aquilo dali, e que o outro alimento, a fruta, a verdura, o legume, eles são mais saudáveis, faz com que a criança tem aquele hábito, e isso deve ser trabalhado periodicamente, porque não adianta insistir ou tentar uma vez e abandonar. Tem que estar sempre estimulando a criança para que ela se desenvolva um adulto com menos predisposição ao desenvolvimento de doenças e com hábitos alimentares mais saudáveis. Agora, o bullying da escola não pode ser evitado quando o garoto leva uma banana amassada ou vai amassar a banana, porque o coleguinha acha estranho, né? Precisa resistir, inclusive, é isso, né? Isso, é como eu te falei. Em casa come de uma forma e na escola, lá fora, os colegas estão comendo de outra forma, ele fica tímido porque está levando uma fruta, o colega está levando um biscoito, mas a gente volta àquela outra questão. É hábito. Se aquela criança, se para ela é interessante comer o biscoito, o coleguinha, a banana, o coleguinha pode estar comendo um pão, um bolo, que para ele tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Isso quando a criança ela já é um pouquinho maior. Por isso que é bom desde pequeno trabalhar com a criança a importância de se alimentar bem. Como a criança passa mais tempo fora de casa, né? De manhã vai para a escola, de tarde vai para o judô, depois vai para o inglês, aí o controle dentro de casa, na hora do lanche, fica super difícil. As escolas poderiam apostar muito nessa alimentação saudável, Sim. do desenvolvimento tanto da saúde e até um processo cognitivo mesmo, né? Mas há algumas escolas que já apresentam isso. Inclusive eu conheço casos dessa maneira, que a gente faz o planejamento alimentar da criança e ele é levado ao colégio e lá a escola aplica aquela alimentação, aquelas que promovem a alimentação à criança, às crianças da escola. Alguns colégios fazem isso. Voltando ao glúten, a dieta pode até dar certo, né? Sem o glúten. Então, o glúten é uma proteína que está presente em alimentos que têm trigo, centeio, cevada, que são alimentos que naturalmente têm carboidrato. O que acontece? Pães, bolos, massas contêm esses ingredientes que contêm o glúten. Se você retira pão, bolo, biscoito, bolacha, cerveja da tua alimentação, fatalmente você vai reduzir peso. Não foi necessariamente porque você retirou o glúten, mas porque você retirou da sua dieta alimentos que têm um valor calórico mais elevado, que têm mais carboidrato e que estavam lhe levando a um aumento de peso. Em contrapartida, foi substituído por legumes, verduras que não têm glúten, carne, peixes, acaba substituindo aqueles alimentos por outros que são mais interessantes, eles têm menos valor calórico, têm menos carboidrato, então ela vai reduzir peso. Utilizar a estratégia de retirar o glúten como forma de emagrecimento não é interessante. Você se priva de alguns nutrientes sem necessidade. Há outras estratégias que os profissionais, os colegas da nutrição vamos utilizar para que se promova o emagrecimento sem precisar restringir ninguém de certos nutrientes sem necessidade clínica. Conversamos com Daniele Maia, ela é nutricionista esportiva. Muito obrigado pela entrevista. E depois do intervalo, o assunto é cinema. A gente vai falar sobre o edital para quem quer participar do circuito Penedo de Cinema.